Ouçamos da leitura do Evangelho para este dia, João 19, 16 a 37, onde a palavra de Deus nos diz: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, o Salmo 22 que ouvimos que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a espada da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Olharão para aquele a quem traspassaram, nos diz a palavra do nosso Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, 33 anos. 33 anos. Essa é a idade de Jesus quando foi morto na cruz. Um jovem. Por vezes nem nos damos conta que Jesus foi morto quando ainda era um jovem. Você já se deu conta que é de um jovem que vem a nossa salvação? Poderíamos pensar: ele fez tantas coisas em 3 anos, o que ele poderia fazer em uma vida ainda mais longa? Tantos sinais, tantos feitos em 3 anos. Imagine se Jesus tivesse vivido 60, 70,
80 anos. Sim, poderíamos pensar assim, mas estes são pensamentos humanos. No tempo certo, Jesus cumpriu a sua missão como Filho de Deus. Jesus falava o tempo todo que ele iria morrer. Marcos 14:41, e quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus sempre anunciou que isso ia acontecer, mas os discípulos parecem ainda assim não acreditar. E quando chegou a hora, os acontecimentos aconteceram exatamente como deveriam acontecer. Na sexta-feira da Paixão, queremos meditar sobre esses acontecimentos. Tudo aconteceu como estava previsto, como havia sido anunciado. Quando chegou o momento, Judas concretizou o que havia combinado. Trocou todo o tesouro do Senhor por míseras 30 moedas de prata. Trocou aquele que criou todo este universo por 30 moedas de prata. Que mau negócio. Trocou o Rei dos Reis por meros bens materiais deste mundo. Trocou a fidelidade do Senhor pela traição. E Judas faz essa traição de uma maneira terrível. Se não bastasse trocar Jesus por 30 moedas de prata, ele ainda faz com uma baixeza sem tamanho. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? A baixeza de Judas. Judas que trai a Jesus com um beijo. É interessante ver que esse golpe terrível não veio de fora, veio de um daqueles que eram de dentro. Hoje é dia de refletir, de pensar. Como é fácil julgar Judas, mas quantas vezes nós também traímos Jesus? Quantas vezes nós também trocamos Jesus por 30 moedas de prata? O que são 30 moedas de prata hoje? Aquilo em nossa vida que ocupa o lugar que é de Jesus. Não há tempo para Jesus. Tem tantas coisas neste mundo a se fazer, não dá tempo para Jesus. Não há talentos para Jesus. Não há tesouro para Jesus. Trocamos Jesus por tantas coisas. Quem é Jesus hoje? A igreja é o corpo de Cristo. E quantas vezes trocamos o corpo de Cristo, que é a igreja, por tantas outras prioridades em nossas vidas? Facilmente apontamos o dedo para aquele que traiu Jesus com um beijo. Justamente nós, que muitas vezes também dizemos amar a Deus, mas não temos Jesus como prioridade na nossa vida. Todos nós carregamos um pouquinho desse Judas em nós, mas não ficamos só com essa má notícia. Precisamos de salvação. E então, após a traição, as coisas continuam o seu curso. Quando os soldados chegam para capturar Jesus, Pedro, de maneira impulsiva e instintiva, como é da personalidade dele, pega a espada e corta a orelha do soldado romano. Pedro, ingênuo quanto a tudo o que devia acontecer naquela hora. Pedro sempre impulsivo, sempre fazendo antes de pensar. Age primeiro, pensa depois. Queridos e queridas, numa situação tão grave não cabem espadas. Se Jesus quisesse proteção, poderia dispor facilmente de outras forças muito mais poderosas do que as armas ou a espada de Pedro. Mas é preciso que se cumpram as Escrituras que dizem que assim deve acontecer, diz Romano Guardini, um teólogo católico.
Se Jesus quisesse evitar aquele momento, a sua prisão, ele poderia dispor de outras forças muito mais poderosas que a espada de Pedro. Se Jesus não reivindicou esse poder de Deus para se livrar da prisão, quem dera a espada de Pedro poderia fazer ou evitar a cruz. Jesus é levado, os discípulos fogem, inicia-se o julgamento. E no julgamento de Jesus chama a atenção o seu silêncio. Se você for ler no Evangelho de João, especialmente no Evangelho de João, todo o relato da condenação de Jesus, você vai estranhar que Jesus não se defende. Ele fica em silêncio. Até um dia eu quero sentar com algum advogado e estudar a partir do direito o julgamento de Jesus, que tem muitas coisas bem interessantes ali. Jesus não responde aquilo que lhe é perguntado, não se defende, não pronuncia sequer uma palavra. Um filósofo diz sobre esse momento: a prática foi o que ele deixou para a humanidade, sua atitude diante dos juízes, dos soldados, dos acusadores e de todo tipo de calúnia e escárnio, sua atitude na cruz. Ele não resiste, ele não defende o seu direito, não dá um passo que afaste dele o extremo, mas ainda ele o provoca e ele pede, ele sofre, ele ama com aqueles que lhe fazem o mal. Jesus não resiste, Jesus não se defende, Jesus simplesmente fica em silêncio. Por quê? Porque ele sabe que naquele julgamento ninguém está interessado em estabelecer a verdade. Jesus sabe que aquele interrogatório não passa de uma farsa, que só estão encenando fatos e que a decisão deles já foi tomada. Por isso ele fica em silêncio. Não mudaria nada ele falar ou não falar. E quando ele sai da farsa do Sinédrio, que é o julgamento dos judeus, do lado de fora algumas pessoas reconhecem a Pedro e dizem: ah, tu é Pedro, tu é aquele que andava com Jesus, né? Aí a gente lembra da história, né? Pedro sai de fininho: não, nunca vi esse homem na minha vida, caminhou com 3 anos com Jesus. E na hora que a coisa apertou, se escafedeu. E não foi uma vez só que ele negou Jesus. Repetiu o erro e depois repetiu mais uma vez. De uma vez só, talvez até a gente diria: errar é humano. Mas foi de novo e de novo. E quando Jesus, já do lado de fora, olha para o rosto de Pedro, nos diz a palavra de Deus, conforme Lucas 22:62, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus, faz Pedro chorar, porque ele sabia o que ele fez. E esse já é um choro de arrependimento, já é um choro de reflexão. O processo contra Jesus continuou. Se já não bastasse a farsa do julgamento, os guardas zombam de Jesus, esse jovem de 33 anos. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe pancadas e colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Pessoas que não eram alimentadas pela sinceridade ou pelo senso de justiça, eram alimentadas pelo ódio, pela violência. Tinham sede de sangue, desejavam a morte. E Jesus mantém o Getsemane, Jesus mantém o silêncio. Já um pouco antes, no Getsemane, Jesus já havia aceitado tudo o que estava acontecendo. Não havia direito, não havia justiça. Tudo aquilo era malícia, violência, sede de sangue e desejo de morte. Jesus apenas respondeu quando foi perguntado se é o Cristo, o Filho de Deus. E essas perguntas ele respondeu porque ali está um fato: ele é o Filho de Deus. Todo o restante não passa de uma farsa e de um teatro para condenar um inocente. Queridos e queridas, contudo, por mais que desejassem essa vingança contra o sagrado, as autoridades judaicas não tinham poder para matar Jesus. Não pertencia a eles esse poder, não cabia a eles essa decisão. Eles estavam debaixo do Império Romano, essa decisão era
do Império Romano. E então, mesmo eles sendo inimigos mortais de Roma, presta atenção nisso, mesmo sendo inimigos mortais de Roma, as autoridades judaicas procuram o governador romano para conseguirem a concretização dos seus planos. Nós temos um professor na faculdade, professor Werner Wiese. Um dia ele pregou sobre a Sexta-feira da Paixão e eu nunca mais esqueci o que ele disse, de maneira muito simples. Quando dois inimigos encontram mais um inimigo em comum, eles até trocam passe para fazer gol. Foi o que aconteceu aqui. As autoridades judaicas e as autoridades romanas não se davam, mas quando era para crucificar Jesus, aí eles sentaram e conversaram. Aí até inimigos se juntam. E agora Jesus não está mais debaixo das autoridades judaicas, Jesus está debaixo de Pôncio Pilatos, que nós lembramos sempre lá no credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Diante do governador, os acusadores mudam o seu discurso. Como é fácil mudar o discurso. Blasfêmia não seria um crime aceito por Roma, isso era coisa dos judeus. Jesus dizer que ele era o Filho de Deus não era crime para Roma. Então como é que eles podem pegar Jesus? Eles acusam Jesus de subversão. Lucas 23, 1-2, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação e pedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Como eles mudam de conversa rápido para conseguirem aquilo que eles querem, né? Na primeira reunião, no primeiro julgamento, ele se diz Filho de Deus, mas isso não é crime. Então, ele está dizendo que ele é o rei, ele quer pegar o lugar de César. Ele está dizendo que a gente não deve pagar imposto. Como o discurso muda rápido para se conseguir aquilo que se quer. Esses poderosos acham que têm o poder de matar, brincam com a vida e a morte das pessoas, acreditam que nada pode escapar à sua sentença, pensam estarem fazendo grande coisa para aquele que está sendo julgado, mas eles não sabem, nem Pôncio Pilatos, nem aquelas autoridades judaicas, que não passam de servos, de instrumentos de Deus para a concretização do plano da salvação. Eles acham que são poderosos. Pilatos, governador da Judéia, o meu poder. Poder nenhum, está sendo usado por Deus e não sabe, é só um servo, é um instrumento, apenas estão sendo usados para que aquilo que deve acontecer, possa acontecer. A crucificação de Jesus pela nossa salvação. Se acham grande coisa, mas na verdade são pó como o restante da humanidade. Creem que têm o domínio sobre o mundo, mas não passam de instrumentos nas mãos de um Deus todo-poderoso. Pilatos não vê crime em Jesus e deixa então a decisão para o povo. Só que Pilatos calculou mal. Quem se aglomera para proferir o julgamento, ali naquele julgamento, naquele momento, não é o povo. O povo não tinha lugar na sala da casa do governador, no pátio da casa do governador. Quem está ali diante de Pilatos? Quem ali se reúne são os poderosos, aqueles que se reúnem e dão a sentença de morte a Jesus e libertam Barrabás. Aqueles que gritam Barrabás não são os mesmos lá da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles não teriam acesso ao pátio do governador. Quem grita Barrabás são justamente aqueles que não querem outra coisa senão a morte de Jesus. Pilatos não quer condenar Jesus, mas daí os seus opositores lhe pressionam. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, para dizer numa linguagem bem popular, colocam Pilatos numa sinuca de bico. Não tem saída. Ele só tem uma saída: crucificar Jesus. Sua carreira política estava em jogo. Imagina se o imperador soubesse que um governador lá na Judéia tinha soltado alguém que diziam que queria assumir o império. Aí ia acabar a carreira de Pilatos.
Pilatos não arriscaria sua carreira por um jovem de 33 anos de idade. E o que Pilatos faz? Lava as mãos. E Jesus é levado para ser crucificado. Amados irmãos, amadas irmãs, esses são os acontecimentos fundamentais da nossa salvação. Um mundo dividido pelo ódio se une por um breve tempo contra Jesus. O silêncio de Jesus abre o caminho para que aconteça o que deve acontecer. Aqueles que acham que estão fazendo grande coisa são, na verdade, servos, instrumentos para a concretização do plano da salvação. Hoje é sexta-feira da paixão. Jesus sofreu isso por nós. Sua morte tem um sentido. E o sentido da morte de Jesus não é histórico, filosófico, psicológico, é um sentido bíblico. Qual é o sentido do sofrimento de Jesus? Qual é o sentido da sua paixão? Qual é o sentido de Deus se humilhar tanto assim? É um só o sentido: a nossa salvação. Deus não nos condena, mas Deus nos salva, embora hoje se dê pouca atenção a Jesus. Jesus nos redimiu pela sua morte. Somente Deus pode enfrentar o pecado. Só Deus pode penetrar sua essência, medi-lo, julgar sua dimensão mais profunda. Somente a partir de Deus é possível fazer justiça ao pecado. Mas o homem, que é quem comete o pecado, ficaria destruído. Graça significa, portanto, que Deus fez justiça. Mas redenção significa que Deus optou por amar. Deus decidiu amar, nos salvar. E é por isso que Jesus morreu na cruz. E eu quero terminar contando uma pequena história. Domenico Fetti foi um pintor da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. E certo dia, o vigário da cidade, o padre Hugo, foi lá para o pintor Domenico com um pedido todo especial. Estava chegando a época da Páscoa, da paixão de Jesus, e o padre Hugo disse: Domenico, faça um quadro bem bonito sobre a paixão de Cristo, para nós colocarmos no altar da igreja de Düsseldorf. Domenico já era um pintor famoso e ele queria relatar muito bem todo o drama da paixão e morte de Jesus. E assim o Domenico começou a pintar o quadro. Um dia ele foi pegar um ar, foi passear na cidade de Düsseldorf, se sentou numa praça e a longe, com o olhar de pintor, ele viu uma cigana muito bonita, fazendo cestos de palha. Ela era muito bonita, tinha cabelos longos, um bom vestido velho, mas muito bonito. E os olhos daquela cigana também chamaram a atenção. E Domenico pensou: e se eu fizesse um quadro dela como uma dançarina espanhola? Foi lá conversar então com ela e ela aceitou. E quando ela entra no ateliê do Domenico, a primeira coisa que ela vê é o quadro que ele estava pintando da paixão de Cristo. E aquele quadro lhe chamou a atenção. A cigana ficou olhando aquele quadro. E ela disse: quem é esse que você está retratando? Que quadro é este? Quem é esta pessoa? Quem era aquele homem? E Domenico respondeu de maneira meio indiferente: é o Cristo. Aí ela perguntou: mas o que estão fazendo com ele? Domenico respondeu: estão o crucificando? Ela não conhecia ainda a história da crucificação e não conseguia tirar os olhos do quadro que Domenico estava pintando. Depois de ela fazer tantas perguntas, o Domenico resolveu sentar e contar para ela toda a história de Jesus, de como Jesus viveu, morreu, ressuscitou, assumiu nossa culpa e nos deu a salvação por graça. E quando o Domenico terminou de contar para aquela cigana toda a história de Jesus, ela disse para ele: você deve amá-lo muito, porque ele fez tudo isso por você. Essa frase da cigana, você deve amá-lo muito, pois ele fez tudo isso por você, cortou o coração de Domenico, porque embora ele fosse um cristão, até ali ele havia vivido de maneira
indiferente ao Cristo. E um dia então o Domenico, caminhando pela cidade, viu que um grupo de pessoas entrava dentro de uma casa, e aquilo lhe chamou a atenção. E ele pensou, eu vou lá ver o que está acontecendo naquela casa. E quando ele entrou, ele descobriu que naquela casa acontecia o culto dos chamados reformados. Naquele culto, o pastor pregou a palavra, expondo a centralidade de Cristo. E a partir da pregação, Domenico, o pintor, entendeu a centralidade de Cristo. E queria viver com Jesus. E queria falar de Jesus para o mundo. Mas Domenico não era bom em palavras, então ele disse, eu vou testemunhar de Jesus através do meu dom. Qual era o dom de Domenico? A pintura. Então ele pintou um novo quadro de Jesus, mas colocando dessa vez no rosto de Jesus, não uma expressão apenas de sofrimento, mas de compaixão. Quando ele terminou o quadro, ele escreveu embaixo, está escrito lá, tudo isto fiz por ti, que fazes tu por mim? O quadro foi colocado no museu da cidade de Düsseldorf, e a obra chamou a atenção de todos que passavam por aquele museu, assim como a história de Jesus. Muitos anos mais tarde, passou por aquele museu um jovem chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. E quando ele viu esse quadro, também ele foi impactado pelo amor de Jesus. E ele criou uma comunidade em suas terras, a comunidade que criou as senhas diárias, que nós temos desde 1700 e alguma coisa até hoje. Vários hinos que nós cantamos até hoje, Guia-nos Jesus, e assim tantos outros. Impactado pelo quadro de Domenico Feti. E fica essa pergunta do rodapé também a nós para encerrarmos. Jesus também olha a nós hoje. Tudo isto eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Tudo isto eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Amém.